Bom, pessoal, hoje o vídeo é sobre um assunto interessantíssimo, que é a cultura no mundo líquido moderno. Algo que basicamente a gente vai tratar o primeiro capítulo deste livro aqui, escrito por Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês conhecido hoje internacionalmente por ser um escritor, um cientista social que publica bastante livros. Embora o Bauman tenha uma escrita bastante fluida, ele não se esforça nem um pouco para ser didático, né? Ao transmitir os conceitos, ao transmitir as ideias, ele faz isso da forma mais objetiva possível e, particularmente, eu também vejo que há uma importância em ter um aspecto meio que artístico no texto. Não é uma linguagem, por exemplo, é o que eu percebi nesse livro, não é uma linguagem rigorosamente científica, né? Então isso é uma primeira característica que eu acho que é uma curiosidade que eu posso estar revelando para vocês que tenham interesse de lê-lo, entendeu? Mas indo ao tema, o primeiro capítulo trata-se de entender um pouco das peregrinações do conceito de cultura durante a história, né, no decorrer da história. Isso é muito interessante. Bauman basicamente vai se referir ao século XVIII e XIX como momento onde ele considera que é desenvolvido o conceito original de cultura. É lógico que esse conceito ele pode ser analisado durante toda a história humana, como os povos e as sociedades viram esse conceito, entenderam esse conceito e defini-lo, mas Bauman se limita a analisar o século XVIII. A primeira coisa que ele diz, então, é que no século XVIII havia uma distinção muito clara, muito bem aceita entre a cultura. Entendia-se a cultura como sendo um dispositivo útil e voltado, né, e que visava a preservação, a conservação das classes sociais. No sentido, havia no século XVIII e XIX muito forte a ideia, a perspectiva de que o tempo era progressivo, o tempo histórico estava caminhando a estágios superiores. Isto é, eles entendiam que a sociedade que eles estavam construindo era aquela a qual todas as demais sociedades, principalmente aquelas a qual eles dominavam, por exemplo, que a Europa dominava no século XVIII e XIX, deveriam segui-la, o exemplo deles. A ideia também presente no século XVIII e XIX, que é a ideia do esclarecimento, a ideia do iluminismo, muito forte no pensamento que influenciou a cultura. Portanto, se tinha uma distinção clara entre a alta cultura, a cultura de elite, que era produzida e enviada, tinha o seu destinatário já previsto, né? A elite, né, aqueles que queriam então alcançar o poder e se utilizar dele, eles tinham um objetivo, eles tinham um projeto de nação, de Estado-nação. E aí, né, a gente pode se remeter ao período histórico clássico, que é a destituição dos reis absolutistas, ou seja, os regimes absolutistas, eles são historicamente derrubados por uma classe revolucionária, que na época e até hoje, né, tem o mesmo nome, que é a burguesia, cumpriram o seu papel histórico no desenvolvimento, do decorrer da história. Eles tinham um aspecto principal, que é depois, isso é notável, né, nas constituições. Você inaugura o governo constitucional, e por governo constitucional se entende a criação de um corpo cívico, né? A ideia do pacto social, do contrato social, né? Você eleva os anteriores, entendidos como súditos, para um patamar diferente, agora entendido como cidadãos, né, que têm direitos e deveres e que teoricamente seriam perante a lei iguais.
né? Só que há um grande obstáculo para a efetivação desse projeto de nação dessa classe, a classe instruída, a classe detentora do conhecimento, a classe que levaria, segundo eles, a cultura e o esclarecimento ao populacho, né? O populacho ou a plebe, se você preferir. Há um grande obstáculo. Que obstáculo seria esse? Fazer com que o populacho, a plebe, fosse esclarecida. E é nesse momento que ele cita, por exemplo, uma obra do século XIX, se eu não me engano, de 1864, e é Cultura e Anarquismo o nome da obra, que esse autor define cultura como sendo aquilo que busca eliminar todas as classes. Por quê? Porque o projeto dessa classe era objetivamente generalizar por toda parte tudo aquilo que se pensa que é de melhor, né? Fazer com que todos os homens vivam um mundo doce, né? Um mundo muito agradável. E isso você acaba que eliminando as classes sociais, fazendo com que todos tenham como objetivo alcançar certo patamar. É claro que esta concepção ela acaba que dividindo a sociedade em dois. Aqueles que são os detentores do conhecimento, segundo eles próprios, e aqueles que são obrigados, né, que necessitam receber esse conhecimento para que possam se igualar, né? Então é a ideia de que todos são iguais perante a lei. A cultura, então, nesse momento, ela é uma declaração de intenções, Ela busca a ação. Ela não está para conservar o status quo. Pelo contrário, ela quer modificar, ela quer transformar os status quo. Ela quer elevar, olha bem o que eu vou dizer agora, hein? Ela quer que haja o desenvolvimento da sociedade rumo a uma condição humana universal, que seria aquela condição a qual eles almejavam, que era o progresso. Então, o período do século XIX, principalmente o período do século XVIII e principalmente do século XIX, é um período onde eles tinham uma direção a seguir. Eles queriam alcançar certo estágio de civilização. No entanto, o que é bastante curioso é que, sem mesmo conseguir esclarecer a própria população que se encontra dentro das fronteiras do Estado-nação, este conceito de cultura ele ganha uma amplitude global. O que isso significa dizer? Que certas necessidades pragmáticas, como por exemplo os interesses do capital, né, do capital burguês nacional, que precisa, em decorrência do seu acúmulo, né, no seu acúmulo dentro do país, ele precisa ser aplicado em algum lugar. E para que isso ocorra, a burguesia, a classe dominante, eles pretendiam, né, tinham como objetivo investir esses capitais em países que ainda não estavam integrados totalmente à economia mundial capitalista. Mas, para isso, precisava se criar uma justificativa teórica, uma justificativa que não demonstrasse esses lados ou esses interesses basicamente econômicos. Uma justificativa que fizesse com que os países que fossem submetidos a esses interesses entendessem que a vinda dos europeus, por exemplo, nos seus territórios, fosse algo benéfico, fosse algo positivo. Então, a criação, por exemplo, de uma missão
uma missão de levar a civilização para os países que não estavam em um estágio de igualdade econômica e social e cultural com os países da Europa, fazia com que os europeus fossem e com o objetivo de ajudá-los. Então você tem a inversão, né, dos interesses. Então, para resumir, nesse momento da história, a cultura era um conceito atribuído a uma missão pró-elitista, que tinha como objetivo a educação e refinamento dos costumes das massas. E depois isso ganha amplitude global e ganha também um comentário teórico, que é a teoria evolucionista cultural. Ora, os países que não têm as condições econômicas que os europeus tinham, eram obrigados a receberem ajuda dos europeus para que alcançassem o mesmo patamar, para que caminhassem na mesma direção. Posteriormente a isso, e aí ele se refere à sociedade atual, à modernidade líquida, a cultura ganha outro sentido, né? Uma cultura que, por exemplo, está atrelada sistematicamente a um mercado orientado para o consumidor, para a satisfação particular do consumidor. É uma cultura que não mais faz distinções entre as classes sociais ou entre a alta e a baixa cultura como havia anteriormente. O princípio do elitismo cultural, segundo Bauman, é o comportamento onívoro. Eu não havia mencionado ainda, mas por onívoro, né, Bauman está se referindo àquele comportamento que não faz seletividade nenhuma, que está aberto a todas as novas ofertas, digamos assim, todas as novas ofertas. Ele consome avidamente tudo aquilo que lhe é ofertado e nada lhe é recusável. Nada ele recusa. Né? Comportamento onívoro não faz distinções. Ele frequenta ambientes dos mais diversos que anteriormente não caberia, por exemplo, às pessoas, né, que tinham gostos específicos, bem centrados. No entanto, isso gera uma perda de identidade. As pessoas dificilmente se identificam com obras artísticas, ou se identificam, não defendem, não lutam por elas como antigamente. E há uma frase sensacional que Bauman joga logo no começo do livro, que ele diz o seguinte, se referindo aos comportamentos atuais, né, na cultura líquido-moderna. A frase seguinte: me sinto em casa em qualquer lugar, embora não haja um lugar em que possa chamar de lar. Talvez seja exatamente por isso. A frase dele é essa. E o que ele quer dizer com isso? Que independente do lugar, independente do ambiente, as músicas que tocam neles, as obras artísticas que são expostas neles, há uma disposição atual do indivíduo para consumir todas essas ofertas e não a de recusá-las, né?